Eu vi, João Paulo, que a agricultura sustentável está sendo um dos temas mais debatidos. E eu te pergunto como tornar, né, desenvolver e tornar essa agricultura mais sustentável em um país tão cheio de desigualdades como o Brasil, tornar isso sustentável para o campo e para a cidade. Na verdade, essa lógica, né, dentro do que se chama desenvolvimento sustentável, né, é justamente a gente conseguir conciliar esse lado da produção, o lado econômico, digamos assim, né, com o lado ambiental e o lado social, né? Então, o conceito de sustentabilidade ele prevê diversas dessas vertentes, né? O lado institucional também é muito importante. Então, não adianta a gente ir muito bem do lado econômico, produzir, mas degradar o ambiente, né? Ou ter o aumento da desigualdade, de injustiça social e tal. Então, esse tripé, né, e também outras vertentes institucionais, outras, tem que caminhar juntos, com mais equilíbrio. Esse é o conceito da sustentabilidade. Então, o próprio desafio de produzir com sustentabilidade, ele propõe ser uma solução para esse problema da desigualdade também. Então, a gente incorporar questões ambientais em uma maior integração da produção de alimentos, fibras, energia, o papel da agricultura, integrado, usando os recursos naturais de forma sustentável, ambientalmente correta, mas também com justiça social, ou seja, uma forma de que a sociedade também se beneficie, também tenha qualidade de vida, também a segurança alimentar, né, pegando um foco bastante importante da COP, ela não pressupõe só a produção de alimentos, ela vai além da produção, ela envolve a distribuição, logística de armazenamento, acesso a esse alimento, fazer chegar na população. Então, tudo isso ajuda, né, a reduzir essa desigualdade, a reduzir a fome, a reduzir diversos problemas sociais. Né? Então, esse papel da sustentabilidade, na verdade, ele não é antagônico, né? Ou a gente cuida da sustentabilidade ou cuida da desigualdade social. Não, ao contrário, né? Ela é a solução, né? Essa Uhum. abordagem, né? Que não é só focada na produção, na venda dos recursos da agricultura, ou seja, no agronegócio em si, né? Mas ela é focada nesse equilíbrio ambiental, né? Uhum. Até no que a gente chama de agricultura mesmo, ou seja, numa cultura de produção de alimentos, de produção de benefícios a partir do campo, né? E de forma muito equilibrada entre produção, ambiente e sociedade. Bacana. E você pode falar das tecnologias que serão apresentadas durante essa jornada pelo clima, que ajudam justamente a controlar as emissões dos gases de efeito estufa que preocupam tanto? Então, a Embrapa, ao longo desses anos todos, junto com seus diversos parceiros, né, outras instituições de pesquisa, o próprio governo, o setor privado, ela vem desenvolvendo ao longo de diversos anos diversas tecnologias, né? É, a integração lavoura-pecuária-floresta, por exemplo, é uma forma de diversificação, de melhor uso da terra, né? E também de melhoria de renda. É, então, é um exemplo plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, outros tipos de bioinsumos, né, que são adubos ou defensivos ou diversos produtos baseados em micro-organismos, em produtos ambientais, biológicos. Né? Então, há a partir mesmo de manejo do sistema, de formas mais adequadas, de uso eficiente da água, de cobertura do solo, de rotação de cultura. Tudo isso são diversas tecnologias e que, inclusive, estão incluídas no plano da agricultura de baixa emissão de carbono, o plano ABC, hoje o ABC+, né, que já está na sua segunda fase, ele incorpora essas diversas tecnologias como solução não só para reduzir as emissões, ou seja, a mitigação daquele efeito do aquecimento global, mas também são tecnologias adaptadoras que melhoram a condição do solo, da água disponível para a planta, do crescimento, de amenizar o efeito das altas temperaturas. Então, todos esses efeitos provocados pela mudança climática sobre as culturas agrícolas, sobre a produção agrícola,
também são amenizados adotando essas diversas técnicas, né? E a gente vai ter lá na COP, em Belém, na área da Embrapa, o que se chama de agrizone, ou seja, a zona da agricultura, ou de soluções para a agricultura. Então, ali vai ser são vitrines, né, entre aspas, vitrines vivas, onde todo o público que acompanha a COP, que vai estar lá presente, ele pode também conhecer melhor algumas dessas tecnologias que são solução, né, para essas questões, tanto de mitigação quanto adaptação em função da mudança climática. A gente fala em tecnologia, mas também tem soluções naturais que ajudam a minimizar os impactos das mudanças climáticas, né? Imagino que você já esteja citando algumas. Você pode deixar mais específico quais seriam os bons exemplos que estão funcionando ou que deveriam ser implementados para funcionar? Então, quando a gente fala de solução natural, na verdade, todas essas que nós estamos tratando aí, do próprio manejo dos recursos naturais, né, do solo, da água, da própria vegetação da planta, né? Então, essa melhor integração do ambiente de produção agrícola com os remanescentes florestais, com a biodiversidade local, até no próprio benefício da agricultura, né? Com polinizadores, com pragas, ou perdão, com controle de pragas através de inimigos naturais, esses próprios bioinsumos que também, né, podem ser tanto esses inimigos naturais quanto micro-organismos que ajudam a usar melhor o solo, a nutrir melhor a planta, ou seja, naquele conceito que a gente está falando de sustentabilidade, essa integração da produção com o ambiente, com os recursos naturais e não deixando o homem de fora, o homem do campo, o produtor, seja médio, pequeno, grande, né? Ou seja, é aquele tripé da sustentabilidade que é o que a gente chama de o melhor uso, né? É como a gente vê o melhor uso dos recursos naturais, né? Uhum, Então, essa é a proposta desse desenvolvimento sustentável também, não focar tanto, ou até, em muitos casos, exclusivamente na produção, né, na riqueza, ou no recurso, né, no lucro, mas fazer um equilíbrio melhor com os recursos naturais também, usar melhor e de forma sustentável os recursos naturais, evitando a sua degradação e até promovendo a sua recuperação, né? A gente tem também uma ação que eu não citei, é a recuperação de áreas degradadas, de pastagens degradadas, reintroduzir essas áreas como áreas produtivas e bem manejadas e sustentáveis, até no esforço de evitar abrir novas áreas, provocar uma expansão da fronteira agrícola, ou seja, a gente até conseguir produzir com o que a gente já tem de área, né? Ou que foi mal usada, que está degradada, ou área que a gente tem, evitando até uhum, novas aberturas de áreas e também, né, sabendo é, usar os recursos que os ambientes florestais, os ambientes naturais nos dão, né, como forma também de produzir, de gerar recursos para a sociedade, né? É aquela lógica de a floresta ter valor também, né? Social, econômico, ambiental, de pé, né? Então a gente não precisa ir lá desmatar para que uma comunidade possa viver a partir daquele ambiente florestal mesmo, nativo. uhum, A gente já tem vários exemplos antigos, até de reservas extrativistas, de comunidades que se baseiam num produto natural, quebradeiras de coco, né? A gente tem aí no Rio Grande do Sul, nessa região do Sul, a gente tem a rota dos butiás também, que são já recursos naturais, enfim. uhum, Saber usar adequadamente esses biomas é essencial, né? Saber, e aí por isso esses diálogos em cada bioma são importantes, né? Quais são os problemas, onde é que está havendo degradação, como usar melhor esses ambientes, esses biomas. Então, é essa a intenção do Diálogos pelo Clima, para que a gente consiga oferecer para a presidência da COP um relatório, uma análise, que não seja só a ciência ou só a expertise da Embrapa e dos seus parceiros, mas que também consiga identificar a partir das comunidades, dos representantes daquele bioma, quais são os principais problemas e como resolvê-los. Muitas vezes a solução
não é só científica, a gente tem outras barreiras, né, de acesso a recursos, de barreiras, às vezes, até políticas, ou de diversas naturezas, né, que elas precisam ser vencidas, e nem sempre é só a ciência. Então, por Uhum, isso, rodar o Brasil e conhecer todos esses biomas, esses ambientes e seus problemas, a partir do olhar de quem vive ali, de quem atua ali, né, uhum. é muito importante para que a gente tenha, enquanto soluções que, de fato, consigam ser implementadas. Como a gente falou, a COP é a COP da implementação. Né? Então, não Uhum. basta a teoria científica, uma solução idealizada, né, focada, mas a hora que você chega lá, ela não consegue ser adotada porque tem diversas barreiras. Né? Então, isso Lógico. precisa É, conseguir quebrar essas barreiras. tá. Você já citou, né, sobre a preocupação em relação à segurança alimentar e nutricional, mas para a gente encerrar, imagino que um tema também que esteja aí sendo pautado seria como tornar a agricultura mais resistente às adversidades do clima. É o que vocês discutiram, né, enquanto solução, se você puder resumir para a gente. Então, acho até que eu já fui falando como exemplifiquei diversas ações no próprio plano ABC e tal. A lógica que a gente tem usado é que essas propostas de ações que são mitigadoras, ou seja, reduzem nossas emissões, elas sejam ao mesmo tempo adaptadoras. Né? Então, permitam essa resiliência, permitam essa sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Né? Então, qual é o principal problema para a agricultura derivado do aquecimento global? Além do próprio aumento da temperatura, que já afeta a produção, tem muitas plantas que têm limites térmicos. Se a temperatura estiver acima de um determinado valor, ela não cresce, ela não floresce, ela não frutifica, né? Ou ela Uhum, tem um excesso de demanda de água, porque é que nem a gente, né? Tá com muito calor, uhum, precisa beber água, a gente sua muito, transpira muito e tal. A planta também tem seus processos, né? Que a gente chama justamente de transpiração, de evapotranspiração, ou seja, a água evapora, a água passa pela planta. Então, a temperatura já é um fator importante que afeta a produção. A menor de disponibilidade de água, menor intensidade, menor chuva e às vezes chove mesmo tanto, mas de forma muito concentrada, o que também é um problema. Né? Chuvas muito intensas, você acaba tendo desastres, fora alguns fenômenos, eventos extremos de ondas de calor, ondas de frio, granizos, até geadas, né? A gente pensa, mas geada vai esfriar, mas como a instabilidade é muito grande, você também tem ondas de frio que entram como resposta, né? Então, assim, você tem diversos desses fenômenos, mas o principal deles é o déficit hídrico, ou seja, uma maior demanda de água e uma menor disponibilidade de água no solo. Então, diversas dessas ações, como o próprio plantio direto, a cobertura do solo, a rotação de culturas, ela ajuda a melhorar essa incorporação de matéria orgânica, micro-organismos benéficos, né, bioinsumos. Todas essas ações, todas essas medidas, elas são, perdão, elas são tanto mitigadoras, no sentido de reduzir a emissão, quanto adaptadoras. Né? E melhoramento genético, por exemplo, ter variedades mais resistentes a temperaturas altas, a menor disponibilidade de água, né? uhum, E manejar os ambientes, às vezes até ambientes sombreados ou ambientes protegidos, reduzindo a temperatura daquele microclima e aí permitindo o melhor desenvolvimento das plantas, o uso mais eficiente da água. Né? Então, uhum, a gente é, é, não desperdiçar água, né? A gente conseguir manter a água dentro do sistema. Né? Então, quando chove, o que, que a gente faz com a água? Né? A gente reclama da seca, mas quando a gente tem água, como é que a gente faz? A gente consegue armazenar essa água, a gente consegue fazer com que ela fique no sistema, a gente consegue conter o efeito da água erosivo, né, manejando ah, com curvas de nível, com terraço, ou seja, a gente tem um conjunto muito grande, até a própria mecanização, evitar a compactação do solo, permitir mais essa infiltração. Então, uhum. são diversas técnicas, tanto de manejo, tanto genéticas, ou seja, tanto de melhoria da condição do solo, né?
que ajudam a que nossos sistemas de produção sejam mais adaptados à mudança do clima. Ou seja, a gente tem que fazer o máximo esforço, e a gente chama isso de ambição, né? Quanto os países podem fazer em favor de reduzir a mudança climática, reduzir o aquecimento global, né? Então, aumentar a nossa ambição quanto a essas ações de redução, mas a gente também precisa estar preparado para o que vem. E, na verdade, já está vindo, né? A gente já tem visto e experimentado alguns fenômenos mais severos, né? No ano passado, no Rio Grande do Sul, secas da Amazônia, diversos outros eventos, né? Tempestades fortes, granizos e tal, que vão aumentando sua frequência, vão se intensificando, né? E a gente precisa estar preparado, né? A ciência já vem demonstrando isso há um longo período, né? E como Uhum. eu falei, a COP esse ano é no Brasil, mas toda essa discussão já vem desde lá da Rio 92, né? E como a gente Preparados para faz resistir e para fazer a transição verde, né? isso, a gente chama até de transição ecológica ou transformação ecológica, ou seja, o melhor uso dos recursos naturais. Aquela lógica do que se chamava, até você falou transição verde, mas lá nos anos 70 se usava o termo a revolução verde, né? Uhum, Que era o sistema de plantar, de dar maior produtividade, que era muito baseada só em mecanização, em derivados do uhum, petróleo, adubos, né, defensivos. O solo era só uma caixa lá, um suporte para a planta. Hoje não, né? Já percebeu que esse modelo da Revolução Verde não funciona. Essas técnicas de incorporação de matéria orgânica, de micro-organismos, tem até sido chamado de agricultura, ou seja, regenerar essas áreas que foram degradadas, né? Promover sua recuperação de áreas que foram degradadas, com essa agricultura regenerativa, mais integrando processos agroecológicos, matéria uhum, orgânica, micro-organismos, bioinsumos, material genético também. É muito interessante que a gente tem uma preservação de material genético, a gente até chama crioulo, né? Pelas comunidades, da agricultura familiar, troca de sementes e tal. E esse material genético é uma forma de preservar, né, recursos genéticos também, que podem ser trabalhados cientificamente, né, com técnicas de melhoramento e outras, para gerar variedades mais adaptadas. E o Brasil tem uma condição interessante, é um país muito extenso, que atravessa várias latitudes, então ele tem vários climas diferentes no país. Então, muitas vezes, até uma solução, um cultivar que é usada em outra região do país, ela sirva para a condição futura aqui né, uhum, do sul, do sudeste, ou seja, mas isso não nos exime de desenvolver materiais já vislumbrando essas projeções, esses cenários de como vai estar o clima no futuro, né? uhum, Entender as vulnerabilidades da agricultura, ou seja, estar preparado para o que vem, conseguir se adaptar ao que vem. Esse termo que a uhum, gente tem usado muito, né, de resiliência, também é melhorar a capacidade de sofrer o impacto desses eventos, mas voltar a um estado de equilíbrio, isso é o conceito da resiliência, né? Sofrer uma perturbação e voltar ao estado, ser capaz de voltar ao estado de equilíbrio. Para isso a gente precisa estar preparado, a gente precisa ter técnicas, a gente precisa ter boas práticas no campo, sustentáveis, e cada vez mais a gente tem percebido que a incorporação dessas técnicas agroecológicas, elas são solução para a mudança climática, né? uhum, E até um tipo de produção, um modelo de produção diferente, um modelo de produção mais distribuído, mais baseado no circuito local, né? O produtor ou o consumidor diretamente acesso ao produtor, o que a gente chama de encurtamento das cadeias. Então, a gente tem diversas técnicas de produção, mas também o modelo, a logística, né? O modelo de uhum. produção mais distribuído, uma logística de acesso a alimentos. Tudo isso está nesse contexto do que a gente chama segurança alimentar, que é um dos Tá grandes ótimo. objetivos da COP, e papel da agricultura, né? Tá bom, muito obrigada, João Paulo, pela sua contribuição no Blog Fiscal do Clima. Eu que agradeço a oportunidade e contem sempre com a gente, tá? Um abraço.